Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos que estão vendo essa live, que vão ver essa live, que vão ver esse vídeo. Quero estar deixando mais uma palavra aqui no canal. Eu peço que você se inscreva, compartilhe. Se você gostar da palavra, se você se sentir tocado pela palavra que vai ser ministrada aqui nesse momento. Eu me chamo João Paulo, sou cristão e estou aqui para trazer um pouco da palavra do Senhor, um pouco do conhecimento que o Senhor Jesus Cristo tem me dado. E eu quero estar passando a palavra, passando as instruções também para ajudar a outras pessoas a conhecer mais o Senhor Jesus e a viver segundo a palavra do Senhor. Eu trouxe aqui nessa live, eu vou trazer aqui alguns versículos, algumas passagens, e vou estar falando a respeito das obras da carne e as obras do Espírito. Como o cristão deve se comportar diante desse mundo, como o que devemos ser diante deste mundo. Nós estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunha. Como é que está sendo então a minha vida? Será que eu tenho sido luz em meio a esse mundo? Será que eu tenho transmitido a Cristo? Será que eu estou transmitindo o amor de Cristo? É uma reflexão para nós e eu vou trazer algumas passagens aqui para a gente meditar juntos. Amém? Eu peço a você que, se essa live chegou até você, se esse vídeo chegou até você, que você curta esse vídeo, que você siga o canal. Eu tenho poucos inscritos ainda, estou começando agora, mas a intenção é que a palavra do Senhor chegue até você. A intenção é que, de alguma forma, essa palavra toque a sua vida, toque a sua família, né, e traga esperança para você, traga vida para você. Porque a Bíblia diz que a palavra do Senhor, né, a espírito e a vida. Na palavra do Senhor, a vida. Se você amar a palavra do Senhor, buscar a palavra do Senhor, essa palavra vai te trazer vida, essa palavra vai te limpar. Amém? E diante desse mundo, diante das coisas que têm acontecido, muita violência, muitas guerras, doenças, precisamos nos achegar ao Senhor Jesus Cristo, precisamos nos fortalecer no Senhor. E o intuito dessa live, desse vídeo, é que você se fortaleça mais, que essa palavra toque no seu coração e você seja fortalecido. Amém? Vamos lá. Primeira passagem que eu vou estar trazendo é em Romanos capítulo 6, no versículo 23. Você pode estar pegando a sua Bíblia e acompanhando juntamente comigo. Romanos 6, versículo 23. Já vai começar a falar sobre o pecado, sobre o salário do pecado. O que aquele que vive em pecado, o que é que ele vai receber no final. Amém? Romanos 6, 23. O Senhor Jesus nos alertando, o Senhor Deus nos alertando. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Pronto. A palavra do Senhor já está falando, nos alertando acerca do pecado, acerca do que o pecado vai trazer na minha vida, se eu permanecer nele. Logo mais adiante eu vou falar quais são as obras da carne, quais são os pecados, o que nos traz condenação, as obras da carne e as obras do Espírito. Eu vou estar trazendo também. Então, discorrendo esse versículo, o nosso Deus nos alerta que o salário do pecado é a morte. Então, o que eu posso dizer? Se eu permanecer no pecado, esse pecado vai me trazer a morte. A Bíblia nos relata acerca da morte física, que é a carne, o corpo, e também da morte espiritual. Essa morte espiritual é o afastamento total do homem com Deus. O espírito, ele não morre, ele não é exterminado, mas tem um lugar no qual o espírito vai. A Bíblia relata sobre 2 caminhos. Em Lucas ele fala sobre isso.
Dois caminhos: o estreito, que conduz à salvação, e o largo, que conduz à perdição. Então, a morte espiritual é a segunda morte. E nós sabemos, irmãos, que a nossa luta, eu vou ler também à frente, não é contra a nossa carne, é contra os espíritos das trevas. A Bíblia nos diz que o diabo anda ao nosso derredor, buscando a quem tragar. Ele está todo o tempo buscando a quem tragar, a quem destruir. Porque o intuito dele, o propósito dele é matar, roubar e destruir. Ele está condenado e ele quer levar o máximo de gente com ele para o inferno, para o lago de fogo. A Bíblia diz que a morte e o inferno, Satanás e todos aqueles que não são encontrados no livro da vida serão lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Em Apocalipse relata sobre isso. Então a segunda morte é o lago de fogo, onde Satanás, os anjos dele vão ser lançados, e todos aqueles também que não foram encontrados no livro da vida. A Bíblia diz que quando nós nos convertemos, aceitamos a Jesus, entregamos nossa vida ao Senhor, de corpo, alma e espírito, Ele escreve o nosso nome no livro da vida. Depois que o nosso nome está escrito no livro da vida, irmãos, nós vamos trilhar agora aquele caminho estreito, que é o caminho que conduz à salvação. O caminho estreito, porque não vamos encontrar facilidades, porque nós temos agora uma luta grande. Eu vou relatar essa luta em Efésios 6:12. Não quer dizer que aquele que não aceita Jesus também não enfrenta a luta, ele enfrenta ainda mais luta. Mas a nossa luta, ela já tem o destino correto, é a vitória. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Aqueles que seguem a Jesus é mais do que vencedor. Então, Efésios 6:12, vamos ver o que diz a palavra. Se você tiver sua Bíblia aí, também leia, interaja com a Bíblia, medite na palavra, porque é a palavra de Deus que vai te conduzir à salvação. Aqui na Bíblia, a Bíblia, a palavra de Deus, está tudo que você precisa para você chegar ao céu, para você se limpar. Porque quando a gente não medita nas palavras do Senhor, a nossa natureza, ela fica uma natureza carnal, ela fica uma natureza física, terrena. Nós vamos querer, desejar, almejar as coisas do mundo. Mas quando a gente está com a nossa consciência na palavra, buscando aqui na Bíblia, na palavra do Senhor, nós vamos estar sendo limpos a cada dia. E cada dia mais, a gente vai ficar mais parecido com Cristo. Amém? Efésios 6, versículo 12. Você pode ler depois em sua casa, Efésios 6, do 10 ao 20, que fala sobre as armaduras de Deus. Eu vou falar somente esse versículo, o versículo 12, porque eu estou falando a respeito daquele que quer nos destruir, daquele que quer manter a nossa alma, a nossa natureza, a nossa mente nas coisas terrenas, nas coisas dessa vida. A Bíblia diz: juntai tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não consome, ela não pode consumir. Mas a riqueza desse mundo é perecível, um dia vai acabar. Efésios 6:12 diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Aqui eu estou lendo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Agora o versículo 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Está vendo aí? Nossa luta não é contra a carne e sangue, não é contra seres humanos. Nós temos uma luta travada contra essas hostes espirituais da maldade, contra os principados, potestades que querem nos destruir. Eles querem nos levar para onde eles vão, que é o inferno, o lago de fogo. Mas o propósito de Deus
Ao enviar Jesus Cristo para esse mundo, para morrer por nosso pecado, foi para nos livrar da condenação da morte, do pecado. Foi para nos livrar e nos dar a vida eterna em Cristo Jesus. Amém? Então, nossa luta não é contra seres humanos, é contra essas hostes espirituais. Irmãos, e você que me escuta que ainda não fez uma decisão, Satanás não está brincando. Do início ao fim, ele está lutando contra nossas vidas, para nos manter no pecado, para nos manter preso numa vida de pecado. Porque ele nos mantendo preso numa vida de pecado, ele vai conseguir ter êxito no propósito dele, que é nos levar para o inferno. Ele já está condenado e quer nos levar à condenação. E cabe a nós, irmãos, conhecer a palavra do Senhor. Cabe a nós saber que nós estamos lutando contra esses principados. Nós estamos lutando contra o príncipe das trevas. Portanto, se você for ler nessa palavra, Deus vai te mostrar aqui que você não consegue vencer sozinho, mas você precisa das armaduras de Deus. E as armaduras de Deus você obtém em obediência a Ele. Você obtém na leitura da palavra. Quando você lê a palavra, a fé vem à sua vida. A fé vem a você, porque a fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor, ouvir a palavra de Deus. Você vai adquirindo conhecimento, e esse conhecimento vai te libertar. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, a vontade de nosso Deus é que você conheça a verdade. É que você conheça com quem você está lidando, para que você tenha as armaduras, as armas corretas para você vencer. Amém? Romanos 8, verso 1. Romanos 8, aí pertinho. Romanos 8, versículo 1. Olha o que diz a palavra do Senhor. Romanos 8, versículo 1. Romanos 8, verso 1. Quando você entende isso e você entrega a sua vida ao Senhor, para que o Senhor Jesus te ajude nas suas fraquezas, e seu nome seja escrito no livro da vida, acontece isso com você. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha aí, você não pode andar segundo a sua carne, os desejos da sua carne, porque o desejo da sua carne vai te levar à condenação. A nossa carne só almeja coisas que são desagradáveis ao Senhor. Os desejos da nossa carne são para as coisas terrenas. A nossa carne não quer jejuar. A nossa carne não quer orar. A nossa carne não quer consagrar ao Senhor. Quantos de vocês, quantos de nós não temos dificuldades para orar? Não temos dificuldade para jejuar. Muitos nem jejuam. Muitos nem jejuam. Não consagram a sua vida. Quantos não tiram tempo? Tem muitos que não tiram tempo a sós com Deus durante o seu dia. São 24 horas do dia, né? 24 horas do dia. Será que a gente tira pelo menos 1 hora por dia para estar ali em consagração, para estar orando, falando com Deus, se enchendo da presença do Senhor? Muitos de nós não fazemos isso. E é o que é isso? É as obras da carne. É a vontade da carne. A nossa carne não quer fazer nada disso. A nossa carne quer comer. A nossa carne quer beber. A nossa carne quer se prostituir. É isso que ela quer. Por isso a gente tem que mortificar as obras da carne. Mortificar as obras da carne. É o que nós devemos fazer. E viver em espírito. Porque o espírito, ele almeja as coisas de Deus. O que nós temos fortalecido? O que você tem fortalecido? Você está fortalecendo a sua carne, dando a ela o que ela deseja todos os dias? Ou você tem fortalecido o seu espírito, dando a ele o que sua carne não quer? Que é oração, que é jejum, que é consagração, leitura, meditação da palavra. A Bíblia, o Senhor nos diz para a gente meditar na palavra dele.
meditar na palavra. Uma dica que eu dou a você, que nesse momento não consegue orar nem 15 minutos, nem 20 minutos ou 30 minutos, comece aos poucos. Entre no seu quarto, vá num local, né, ou num local que não tenha alguém para te atrapalhar, para estar tirando sua atenção. Foque a sua atenção ali na oração, né? Medite, bote seu pensamento em Cristo, em Jesus, e se ajoelhe. Fale com Deus as suas dificuldades que você tem de orar, que você tem de ler a palavra. Mas tenha uma consistência de todos os dias, mesmo que seja 10 minutos ou 15, mas faça isso todos os dias. Mas se você tiver, né, firmado ali com aquela força, faça mais, ore mais. Quanto mais tempo você passa com Deus, mais força você vai ter, mais parecido com Ele que você vai ter, sua natureza vai ficar mais parecida com Ele. Amém? Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu preciso estar em Cristo. Para que essa condenação não venha até mim, eu preciso estar em Cristo Jesus. Romanos 8, capítulo 1. Ele é o único Salvador. Ele é o único. Eu não posso adorar nenhum outro. Eu não posso buscar nenhum outro. Somente a Jesus. A Ele que me deu a vida. Ele deu a vida dele por mim. Somente Ele. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne. Então, o tempo está em Jesus. E não posso andar segundo a minha carne. Não posso dar à minha carne tudo o que ela quer. Porque senão vai me trazer a destruição da minha vida, da minha alma. Tem que ter controle. Tem que ter domínio próprio. Eu vou estar lendo no fruto do Espírito. Então, para aqueles que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Para esses não há condenação. Você tem andado segundo o Espírito? Você está em Cristo? Você tem andado segundo o seu Espírito e não está dando lugar à carne? Então você está incluído nessa palavra. Agora, se você não está ainda, você pode ser incluído nessa palavra. Jesus, ele veio para tirar todas as nossas condenações. Só basta que você siga Ele, ande com Ele. Amém? Vamos ler mais outro versículo. Gálatas 5, 22. Aqui a gente viu que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito. Vamos ver quais são as obras da carne e quais são as obras do Espírito. Amém? Gálatas 5, versículo 22. Eu quero pedir a você que você curta esse vídeo, se você chegou até aqui, curta esse vídeo, que você siga o meu canal e que você compartilhe também com alguém que você queira que ouça essa palavra. Eu tenho certeza que a palavra de Deus, que o poder de Deus vai alcançar a sua vida e a vida de quem você compartilhar. Gálatas 5, versículo 22. Ao final desse vídeo a gente vai fazer uma oração. E eu creio que se você estiver enfermo, se você estiver triste, oprimido, você vai receber sua cura, sua libertação. Porque o Senhor Jesus pode todas as coisas. Amém? A nossa fé em Cristo, se você tem fé, se você crê na palavra dele, ele vai fazer, ele vai operar. Eu creio que o seu milagre vai chegar. Eu fiz outro vídeo anteriormente, o que tem impedido o seu milagre. Então, se você ainda não viu, que você possa ir, só tem esse outro vídeo. O que pode estar impedindo o seu milagre? Vai lá, analise a palavra, veja a palavra e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar grandemente. Gálatas 5, 22. Gálatas 5, 22. Diz assim a palavra do Senhor. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. Então, contra essas coisas, quando diz não há lei, não há condenação.
não há condenação. 24, versículo 24. Olha só. Olha como a gente não deve ir por qualquer ensino, né, no que a gente está vendo hoje em dia. Muitos aí vivendo nos desejos dos deleites da carne e dizendo que estão servindo ao Senhor. Será que está agradando ao Senhor? Versículo 24. E os que são de Cristo, crucificam a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Se eu digo que eu vivo em espírito, se eu estou aqui ministrando na palavra, eu tenho que viver segundo a palavra. Eu tenho que andar segundo o Espírito de Deus. O Espírito Santo. Ele já fala, o Espírito é santo. O Espírito é santo. Por que eu vou estar me igualando com as coisas do mundo? Por que eu vou estar praticando as obras mundanas, carnais, e dizendo que eu sou cristão, vivendo na igreja, dizendo que sou cristão? Vamos tomar muito cuidado. Os que são de Cristo, olha só, versículo 24, os que são de Cristo crucificam a carne com as suas paixões e concupiscências. Não tem como eu servir a Jesus, eu seguir a Jesus, se eu dou desejos, se eu dou ênfase aos desejos da minha carne, às paixões, às concupiscências. Não tem como. Aqui foram as obras do Espírito. Quando você anda em Espírito, você vai ter em sua vida isso, ó. Você vai ter amor. São os frutos do Espírito. Então, a natureza de Deus vai estar em você. Os atributos de Deus, do Espírito Santo, vai estar em você. Você vai ter amor. Você vai ter gozo. Você vai ter paz. Versículo 22. Né? Você vai ter longanimidade. Você vai ser uma pessoa longânima. Você vai ser benigno. Benignidade. Você vai ser bondoso. Bondade. Você vai ter fé. Fé, irmãos. Fé é o que agrada ao Senhor. Fé.